Bem, bom dia a todos. Essa é mais uma live do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão pela supervisão de qualidade de vida, em parceria com a Escola de Contas. A gente hoje vai falar sobre um tema extremamente importante, uma doença extremamente prevalente, que é a asma, a quem de antemão a gente agradece muito a presença do doutor Antônio Augusto Fonseca, que é pneumologista, é também médico aqui do tribunal, nossa prata da casa, a quem a gente realmente agradece muito a disponibilidade de levar, né, informação em saúde, levar, enfim, comentários e informações tão importantes, informações verdadeiras sobre essa doença para o servidor do tribunal, para as suas famílias, para a sociedade em geral. E a gente escolheu, né, como tema controle da asma. E eu vou então, Antônio Augusto, além de te agradecer, te passar para as suas primeiras considerações, que tem controle, né? Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, agradeço assim a lembrança do meu nome, né, por participar dessa iniciativa maravilhosa que tem como coordenadora a doutora Ana Paula, né? Eu acho que isso aí é fundamental para uma melhor relação entre nós, atuantes da área médica de saúde, e o povo em geral, a população que nós atendemos e que, no caso aqui, é do Tribunal de Contas, né? Mas isso vale para o resto, ou seja, os seus familiares, amigos, etc. E esse tema que ela quer que a gente aborde, e vamos abordar hoje, que é o controle da asma, fundamentalmente é importante no sentido de que a atuação só médica ela não vale se não tiver uma educação sobre a doença com relação ao paciente em si. O paciente tem que ser educado para conhecer melhor a sua patologia e quais são os fatores que isso pode levar ao desencadeamento desse processo e quando esse processo está saindo da sua estabilidade, né? E eu posso dizer que a asma em si, ela vem tendo uma característica peculiar agora, porque se sabe que a asma ela tem uma variedade de apresentação muito grande em relação aos fatores genéticos e ambientais. Os dois eles estabelecem o tipo de paciente que vai se apresentar. Isso foi estabelecido já desde a década de 90, né? Com o estudo do professor Zemmer, que é um brasileiro que morou no Canadá, em que ele descobriu a relação, né, da asma com a questão genética, né, os genes. Ele descobriu os genes, feito um estudo na ilha de Trindade, aqui no Atlântico, onde 90% da população são de asmáticos. Então, eu acho que é sempre atual e benéfico a gente abordar esse tema, porque se a gente for perceber estudos de prevalência que foram feitos agora em 1995, com multicêntrico, que é o estudo ISAC, eles estabeleceram que a prevalência varia muito de país para país e se sabe que a maior prevalência é dos países mais desenvolvidos. Né? Ele variou de 1,6% a 36%. O Brasil, nessa população estudada, que é a população de crianças e adolescentes até 18 anos de idade, o Brasil ficou em torno de 20%, né, dessa população, que é uma população de asmáticos. Né? E, em relação aos adultos, a gente pode dizer que a asma ela tem uma prevalência no mundo inteiro em torno de 300 milhões de pessoas, já que uma população total é de 8 bilhões e 200, 300 milhões ou um pouco mais, né? Isso varia de 7% a 10%, né? Nós temos de asmáticos no mundo inteiro. Apesar
da evolução, né, do arsenal terapêutico, que a gente passou a entender melhor essa doença nos últimos 30 anos, a asma ainda mata. Né? E pelas estatísticas recentes, nós temos que relatar que, em média, de 180 a 190 mil mortes, né, por asma ocorrem por ano, no mundo inteiro. Então, a gente está falando, quer dizer, você começou falando sobre a prevalência, a gente está falando de uma doença comum, né, de uma doença que a gente encontra frequentemente na população. E acho que a minha primeira falou sobre os fatores genéticos, né, falou um pouco sobre causas, né. E eu acho que a minha primeira pergunta para você era assim, se a gente tivesse que falar para as pessoas o que é a asma, de que forma a gente fala para as pessoas o que é essa doença? Sim, a asma, né, que o termo muito usado é bronquite, né, ou asma brônquica, bronquite alérgica, tudo é a mesma coisa. Né? A única diferença que a gente pode usar em termos errôneo é dizer que é a asma cardíaca, que é um termo que não tem assim muito nexo com relação à fisiopatologia da asma. Mas a asma em si, né, como eu disse, que a variedade de apresentação clínica varia de paciente a paciente, porque tem os fatores genéticos e ambientais envolvidos, mas a gente pode dizer que hoje, né, sabe-se que é uma doença essencialmente inflamatória. E, portanto, a base do tratamento seria visar esse sedimento fisiopatológico, que é a inflamação. Isso se modificou até no estudo GINA, né, que é o estudo que orienta e atualiza os aspectos, né, atualizados sobre a doença, em que já se indica o uso de anti-inflamatório desde a asma leve. Né? Antigamente se achava que só usando a medicação de resgate naquele momento, aquela situação em que o doente cansa, tosse e chia o peito, né, estaria tratando. Não, hoje já se mudou e o GINA já veio proposto, a partir de 2019, o uso de medicação anti-inflamatória desde a asma leve. E como é que é a vida? Como é que é a vida do indivíduo com asma? Ou como deveria ser a vida do indivíduo asmático? Um pouco assim. É interessante que quanto mais você educa o paciente desde cedo e você começa a controlar desde cedo, né, você tende a ter uma evolução mais favorável a esses pacientes. Né? Mesmo porque muitos deles, a partir da adolescência, eles passam a ficarem assintomáticos, né? Podendo ou voltar, né, a ter crise na idade adulta, mas o que a gente observa é isso. Mais de 50% dos casos, eles deixam de ter crise na adolescência. Mas o fato é que o componente alérgico na infância é predominante. Né? Por que eu quero dizer isso? Existe a asma que não tem componente alérgico, que é a asma do adulto. Né? Essa asma do adulto, que aparece mais tardiamente e tende a ser até de uma evolução um pouco mais grave, ela tem relação já a inflamação em relação ao uso de anti-inflamatórios, poliposes nasais, né, e doenças afins, né, de alergia, né? E isso difere muito do componente que a gente observa desde a primeira infância. Outra coisa interessante é que muitas vezes a gente é abordado como médico em que os pais vêm ansiosamente no consultório com crianças pequenas, até 6 meses, né, e que já vem com um quadro de chiado no peito e pergunta para a gente se já é asma. Não. A asma ela é bem estabelecida, né, depois de 1 ano ou 2. Aí você já pode caracterizar um paciente como asmático. E como é que é feito, então, esse diagnóstico? A gente está falando agora de diagnóstico, né? Como é que você chega para uma criança, ou para um pai, ou para, enfim, um adulto, e diz, olha, de fato, o teu diagnóstico, você é um asmático.
Como é Porque feito esse diagnóstico? porque até os 6 meses, 9 meses, você considera o bebê chiador, né? O bebê chiador tem outras causas envolvidas que não as asmáticos. O próprio refluxo, não é? Isso pode causar tosse, outros quadros, né, virais que pode estar associado. E o que caracteriza bem a asma é a clínica, que é tosse, chiado e aperto no peito, predominantemente noturno, né? Isso é uma característica peculiar, e história familiar, né, de alergia. Alguma história antepassada, né, de antepassado, ou pai e mãe, né, que tem um quadro de alergia, né, e esses pacientes, então, eles já podem ser considerados, inclusive, com boa resposta logo no início ao tratamento. Antônio Augusto, assim, uma das coisas que a gente ouve bastante, né, e que faz parte da nossa orientação é em relação aos gatilhos, né? Então, quais são as orientações, né, que essas pessoas, né, que têm asma, né, elas devem receber? Assim, em primeiro lugar, como a gente já falei que é a relação genética e ambiental, então a gente tem que ter um controle ambiental rigoroso. Né? E isso equivale a dizer em relação ao ambiente em que ele vive, que é o seu domicílio, e dentro do domicílio, especialmente o seu quarto. Então, alguns aspectos são importantes abordar. Né? Cortina que não seja fácil de limpeza, o piso que não seja de carpete ou tapete no seu quarto, animais domésticos, isso é importante, que muitos deles gostam até de dormir junto com o seu dono no quarto, né? Evitar ambiente com um cheiro ativo muito forte, principalmente quando você faz a limpeza em banheiros, né? Ou próprio em quarto, quando você usa detergente, né? Isso são desencadeadores de crise. E a outra coisa que é importante também é que a asma ela está relacionada também a outros fatores de comorbidade. Né? Indivíduos que têm rinite, ele pode desencadear crise de asma. Então, se o indivíduo já entra em crise de asma ou de rinite, você tem que ter um controle da rinite. E a outra coisa é o refluxo. O refluxo tem uma relação também direta com um fator desencadeante do processo. Bom, Antônio Augusto, a gente tinha colocado, né, como tema central o controle, né? E então, assim, o que se deve, né, orientar ao paciente, às suas famílias, sobre o controle da asma? Sim. Eu acho que, primeiro, tem que ter um entendimento da doença em si, né? Eu acho que é importante, principalmente nessa população de jovens, de crianças e adolescentes, que a família também participe disso, né? Sobre o entendimento melhor da doença. E isso vale muito porque o controle ambiental se torna muito importante quando a família participa, né, desse processo. E, em segundo lugar, é que essa educação com o paciente, em que vem desde a relação do médico e paciente, ela seja saudável, ou seja, aquilo que a gente informa do ambiente em que ele vive e o uso da medicação de forma correta. Porque muitas das vezes você observa que as exacerbações, as pioras ou as crises, elas vêm da forma incorreta do uso, né? Porque hoje existe um arsenal muito grande e da maneira como é feita também o uso, né? São vários inaladores hoje em dia. Isso tem que ser demorado um pouco na consulta para explicar como que se usa esses determinados dispositivos. Isso é fundamental. E a outra coisa é que, como seja um ambiente saudável para criança, ou adolescente, ou asmático adulto, você tem que evitar alguns fatores também que, dentro da família, é importante a gente salientar.
não é? Filhos asmáticos de pais fumantes, isso já é um problema, porque pode ser um fator que pode piorar ou exacerbar as crises dos filhos. Né? Então, evitar que dentro de casa se fume, né? E da melhor maneira possível, você dá ao asmático um ambiente mais agradável, né, em relação a esses fatores que podem desencadear ou um processo, vamos dizer assim, alérgico. Então, se no quarto tiver muitos livros, fazerem a limpeza desse quarto de uma maneira mais frequente e principalmente também com relação à cama, né? Porque muitos desses adolescentes ou crianças banham-se e, de repente, vão deitar na cama. Então, aquele corpo molhado junto com o travesseiro dá a umidade necessária para depois o crescimento de ácaros e fungos possam surgir e isso causar um fator precipitante para as crises. Você falou em dispositivo aí, né, no controle. Eu te faço uma pergunta, né? Você acha que com a informação que a gente tem hoje, enfim, enfim, você acha que essa adesão, né, aos dispositivos, às ditas, né, bombinhas, você acha que isso cresceu e melhorou? E assim, eu aproveito então também para te perguntar, né, o que a gente tem para falar para as pessoas sobre as próprias bombinhas? Ah, sim. Primeiro que a famosa bombinha hoje, que é em spray, vamos dizer assim, né? O Uhum. spray, ele já é uma forma de uso dessas medicações já bem mais antigas. A partir no final da década de 80 para 90, é que vieram as formas em pó, né? Uhum. Aí os dispositivos mudaram. Você simplesmente utiliza pó por aspiração, né? Aí tem os inaladores diferentes. O que você faz a perfuração de cápsula e aspira. Já vem um dispositivo que, quando você aciona, ele já programa a quantidade de pó necessária para você aspirar. Né? Isso vai depender de qual dispositivo você escolhe para o uso com o paciente. E isso é importante porque alguns pacientes que já não têm tanta facilidade ou força para aspirar, pacientes que estão internados ou pacientes que têm doença de base, que compromete a forma de coordenação, né? Aí você dá preferência para os sprays, né? É mais fácil. E com relação a isso, a gente ainda tem um intermediário dos sprays com relação ao uso, que é o espaçador, que ele foi feito para criança, mas hoje já se emprega em hospital, até com padronização, né, nos pacientes de UTI, por exemplo, ou então pacientes que já têm uma comorbidade mais avançada, que ele não tem como fazer a aspiração adequada, você coloca o espaçador, que nada mais é que um tubo que você encaixa o spray e ele tem uma máscara. Então, deixa só o indivíduo fazer a inalação naturalmente para a sua respiração normal. Entendeu? Então, quer dizer, cada dispositivo tem sua normativa, assim, né? E quando você escolhe o dispositivo, você tem que explicar para o paciente, porque às vezes ele não sabe como usar, né? Uhum. Tem suas dificuldades, etc. Mas que você tem que deter, pelo menos programar algum tempo da sua consulta para explicação. Eu sempre demoro um pouco explicando como se usar o dispositivo que, no caso, eu escolho. Né? Mas em criança, eu prefiro o spray. Tá? Ok. Então, o controle, ele existe, né? Ele é possível, né? Sim, começando pelo ambiente. O ambiente é fundamental. E as medicações, a gente tem que colocar e frisar para essa população na qual a gente está abordando, é que a medicação ela não cura, ela Sim. controla. Né? E se você controla muito bem a inflamação desse paciente, ele dificilmente ele vai entrar em crise. Claro que quando eu falei que as variações de apresentação da doença dependem do fator genético com ambiental, alguns pacientes eles evoluem mesmo com o controle de forma inadequada.
não é? Então, por isso que nós temos as classificações, que até hoje a gente usa, né? Asma leve, moderada, grave, muito grave. Né? Graças a Deus, 70% desses pacientes são asma leve, 25% moderada e 5% asma grave. Mas o que tem que ser observado é o seguinte, a grande pesquisa que se faz hoje é com esses pacientes que vão de uma evolução desfavorável, né? Mesmo com tratamento e orientação adequada. Né? Então, isso tem... depois que você chega a uma fase em que usa múltiplas drogas, né? E é considerado um paciente de risco, né? Realmente, aí você tem que estudar a fenotipagem desse paciente. O que significa isso? Significa que você tem que saber se ele é um paciente geneticamente predisposto a esses tipos de evolução desfavorável. Né? Então, isso é fundamental para o controle. Né? E aí já existem drogas que a gente usa, né, para essa fase mais complicada da asma. Então, doutor Augusto, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Eu queria te agradecer muito essa oportunidade, né, de conversar com as pessoas, né, em vídeo, o alcance que se tem. E queria, então, ouvir tuas considerações finais. Sim. Eu acho que sempre é bom a gente fazer esse tipo de abordagem, porque a gente chega a um horizonte um pouco mais largo em relação a só se atuar ao paciente propriamente dito. Né? A população, em geral, ela tem que saber como as coisas acontecem, não chamar, ou então não ficar naquela fase ilusória de determinada doença e sem entender o processo como isso ocorre. Como, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, né, a asma no interior era chamada de puxamento. Né? Então, eles não tinham a menor noção do que seria a asma. Né? A gente tratava basicamente só os sintomas. Hoje a gente sabe que a base fisiopatológica ela é importante no controle. Né? Isso já está provado com várias teses, né, já defendidas, que a base do controle da asma seria intervir na inflamação. E intervir na inflamação significa começar pelo controle ambiental rigoroso e o uso adequado da medicação, né? Principalmente se visando os fatores em que essa asma está saindo do controle. Por exemplo, se o indivíduo passar a usar mais frequente a bombinha, né, como o Aerolim, o Berotec até foi retirado do mercado, está sendo usado só a nível hospitalar, mas aí já é um sinal importante de que ele está saindo do controle. Se ele passou a ter crises noturnas, né, então já é um fator importantíssimo que esse paciente está evoluindo mal. Ou então, se ele as crises estão interferindo na sua atividade cotidiana, diária, né? Ou mais crises diurnas, mais frequentes durante a semana. Quer dizer, se você observar esses fatores que são importantes, você já, eu digo, o paciente asmático, ele já sabe que a própria doença dele está saindo do controle. E aí tem que procurar seu médico ou, pela orientação, que muitos dos meus pacientes, eles já sabem até o que fazer nessa fase, né? Você usa a bombinha 2, 3 vezes no intervalo de meia hora e não melhorou, não adianta, porque não vai responder. Então, não precisa ficar usando a bombinha muitas vezes, porque os efeitos colaterais também vão se adicionar já à crise, né, que está sendo agravada. Então, eu acho que a asma ela evoluiu muito com relação ao conhecimento, né, da doença, e essa relação, eu posso te dizer, Ana Paula, que essa relação de educação médico-paciente ela tem sido mais intensa ultimamente, que a gente tem observado que os atendimentos em emergências e internações, elas diminuíram, caíram drasticamente. Graças a Deus. Não é? Isso foi importantíssimo a partir da década de 90 para cá. Quer dizer,
quanto mais a gente intervir dessa maneira, eu acho que é um braço muito forte isso aqui que nós estamos fazendo, melhor impacto vai acontecer com essa população de asmático. Porque a gente está educando, né? Sim. Então, Antônio Augusto, eu te agradeço muito. A gente encerra aqui a nossa entrevista. Muito obrigada e um bom dia. Tchau. Tchau. Um abraço.